Boa tarde, pessoal do Eduardo Olímpio, que é o professor Ricardo, e hoje estaremos estudando aí a geografia, tá? Para os 8º anos. Então nós vamos ter diversos assuntos hoje. Eu vou tentar explicar para vocês rapidinho aí, para que vocês consigam responder as questões da apostila. Então nós vamos estudar sobre o conceito de país, sobre a globalização, sobre o êxodo rural, né? Conceito de xenofobia que acontece com muitas pessoas quando elas migram para os países. Vamos estudar sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e aí estaremos auxiliando vocês com as questões. Então, primeiramente, o que é um país, então? O país pode ser considerado como local de nascimento, né? Onde nós temos aí as nossas coletividades, seja ela social ou política, seja aí as pessoas, né, que fazem parte também do contexto econômico. Então, todos os países, eles possuem um território, né? Não existe país sem território, assim como não existe pessoa sem chão. Então, todos nós precisamos de um chão. Então, quando um estado ele possui aí o seu território, que tem a soberania nacional, é considerado como um país. Então, um estado-nação é também um país. Ah, mas Mato Grosso do Sul é um estado, ele não é um país. Exatamente, é um estado que está dentro de um país. Né? Mato Grosso do Sul, então, está dentro de onde? Do Brasil, que é um país. Então, pode ser considerado também como área política, né? Que ela é geograficamente demarcada. Temos várias pessoas com vários costumes, né? Que possuem elevadas características e com histórias particulares. Então, todas as pessoas, né? Todas as instituições públicas ou privadas, a escola, a igreja que você participa, tudo isso faz parte de um mesmo país, mesmo que nós vivamos de modos diferentes, certo? População. Então, dentro do país, nós temos aí alguns conceitos de população, né? Temos a população relativa, temos a população absoluta. A relativa está dizendo sobre quantos habitantes que o país tem por quilômetro quadrado. Então, como é que eu posso saber disso? É fácil, eu pego a área do país, por exemplo, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e divido pelo total de habitantes que tem, de forma geral. Vamos supor aí que nós estamos hoje em dia com 212 milhões, vai dar uma média de 23, 24 pessoas por quilômetro quadrado. Então divide a área total do país pelo total de habitantes. A população absoluta é o total de habitantes que nós temos naquele determinado país. Então, por isso que tem países mais populosos que outros e países que são mais povoados do que outros. Povoamento está relacionado a habitantes por quilômetro quadrado. Populoso relacionado ao total de habitantes no país. Então, a população absoluta do país, por exemplo, do Brasil, está entre aí 212 milhões, 215, né? O censo ainda não foi realizado por conta da pandemia e eles estão achando dificuldade em ligar para as pessoas porque muitos não atendem. Então nós temos como os países mais populosos do mundo a China e a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. Tá? Também faz parte das questões de vocês aí. Migração. Então, o que torna um país populoso? Logicamente que é o nascimento, mas também os fatores de migração, que é quando as pessoas se deslocam de uma região para outra, seja de um município para o outro, de um estado, né, e de um país. Então a gente utiliza muito o termo migração para estar relacionando a quando as pessoas mudam de país. Então essa imagem que vocês estão vendo, né, ela é uma imagem ilustrativa, onde o homem aí está indo embora e para trás ele deixa todas aquelas lembranças, né? As músicas que marcam, as pessoas, a família, a terra onde ele trabalhava. Existem inúmeros motivos para que as pessoas migrem, seja por motivo político, seja por motivo de guerras, seja aí através de catástrofes naturais, como enchentes, queimadas, né? Que levam as casas das pessoas, que faz com que elas migrem. Mas o motivo principal, né, que vocês aí devem aprender é que é sempre um motivo econômico. Então, o motivo econômico é o fator principal para que as pessoas migrem, onde elas vão em busca de uma vida melhor,
tinham um emprego mais digno, tinham uma qualidade de vida. Então a parte econômica acaba pesando para que as pessoas larguem, né, as suas antigas regiões e vão para outras. Ao fazer isso, muitas delas encontram aí aspectos de xenofobia. O que é isso? É aversão ao outro, né? É quando eu considero que a outra pessoa ela é inferior a mim, ela está vindo para o meu país somente para roubar meus empregos. Então aqui a gente tem o exemplo de, agora nos semáforos, aí tem muitas pessoas de fora, principalmente quem? Os venezuelanos. Então muitas pessoas veem eles como pessoas que vieram como forma de roubar emprego e maltratam essas pessoas, né? Tem preconceitos, isso não pode ocorrer, mas acaba ocorrendo praticamente no mundo todo. Eu vou dar o exemplo aqui do México e Estados Unidos, onde lá tem um muro, né, onde os Estados Unidos não quer que os mexicanos atravessem isso. Não só os mexicanos, mas todas as pessoas que tentam uma vida melhor e acham que pode encontrar isso nos Estados Unidos, elas tendem a tentar atravessar a fronteira, seja de forma legal ou seja de forma ilegal. Então brasileiros, espanhóis, mexicanos, várias pessoas tentam diariamente a travessia para o lado dos Estados Unidos, né? E lá são vistos como pessoas inferiores, então eles vão dar os piores cargos para essas pessoas, né? Muitos deles arrumam um jeito de a polícia descobrir e mandar de volta as pessoas para os países deles. Então isso é uma forma de xenofobia, né? Então muitas pessoas nos Estados Unidos postam na internet assuntos racistas, assuntos de discriminação, aonde eles atribuem os problemas do país às pessoas que foram de fora para lá. Então a pobreza aqui, a criminalidade, a violência, é tudo culpa dos mexicanos que vieram aqui para os Estados Unidos. Então eles começam a postar isso na internet. Mudando um pouco agora de assunto, nós pegamos um contexto mais da geopolítica, um contexto econômico, né, que aí nós temos aqui um bloco econômico que é chamado de BRICS. Então reúne 5 países: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então esses países eles buscam, o que eles buscam será? Eles querem um reconhecimento, né? Reconhecimento internacional, aonde eles passam a ter uma maior visibilidade econômica e uma visibilidade política. Então, a união deles entre acordos de importação, de exportação, faz com que eles fiquem mais fortes e consigam ser melhores vistos no mercado internacional. Então, todo esse contexto aí faz parte de um processo de globalização. Aqui nós temos uma tirinha, mas antes eu quero que vocês entendam o que é a globalização. Ela nada mais é do que uma integração social, econômica e política, onde os países são interdependentes uns dos outros. Principalmente aí os países do hemisfério sul, que é onde a gente está. Então os países do sul geralmente são países menos desenvolvidos, países que apresentam maiores dificuldades, que aí precisam muito mais dos países do hemisfério norte. É por isso que na tirinha aqui a professora fala: bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Na tirinha, a vantagem está somente na parte ali de cima, por isso que ela é maior. Então o norte desenvolvido vai ter muito mais vantagens do que o sul, que está em processo ainda de desenvolvimento. Então até as tecnologias, os sistemas de informação, sistemas de transportes rápidos estão principalmente nos países do norte. Então o Japão, os Estados Unidos, pegar os países da Europa, a Alemanha, a França e assim por diante, vocês podem ver que eles estão a uns 10 passos à nossa frente, né? Aqui nós utilizamos ainda muito os transportes rodoviários, principalmente os caminhões. Então essas estradas muito ruins, os caminhões piores ainda, as cargas muitas vezes não chegam, estragam. Então fica algo assim muito caro e que nós estamos na luta ainda. Aqui nós temos uma outra tirinha, né, que mostra a riqueza dos países do norte e a pobreza do país do sul, que a gente vivendo praticamente de migalhas deles. Então os que sobram lá em transporte, os que sobram em tecnologia, eles vendem pra gente
né? E a gente está sempre comprando algo já ultrapassado. Então nós temos aí no mundo o norte sendo os países desenvolvidos, enquanto que o hemisfério sul nós temos aí os países emergentes que estão desenvolvendo e os países em desenvolvimento, tá? E alguns teóricos utilizam o termo subdesenvolvidos. Então, o que tem de bom na globalização é justamente que nós temos sistemas de comunicação cada vez melhor, mesmo que não esteja ao alcance de todos. A escola é uma prova disso. A gente está aqui em aula remota, né, estamos estudando, mas muitos alunos não vão ter acesso a esse vídeo que eu estou mandando. Por quê? Porque eles não têm internet. Então, mesmo que a gente tenha todos esses aparatos de tecnologia, celulares, notebook, a internet, ela é muito boa no mundo todo, só que nem todos podem comprá-la. Tá? Então, essa é outra face da globalização que muitos não falam. Ela acaba aumentando e acirrando ainda mais as desigualdades. Outro aspecto que pode estar ligado à migração, à globalização, é o processo de urbanização. Então, a gente vai ter lá na apostila de vocês essa mesma imagem, onde vocês irão analisar as alternativas e responder em que parte que a população urbana se torna maior do que a rural, né? Então, conforme vocês podem ler, a linha onde ela passa é em 2010. Então, em 2010, a população urbana do mundo passou a ser maior do que a rural. Então, esse é o conceito de urbanização. Urbanização é quando a população urbana se torna maior do que a rural. E quais os motivos para isso, professor? Simples, a migração, né? O êxodo rural, onde as pessoas do campo, por conta das dificuldades de trabalho e também por conta de cada vez maior o uso de maquinários agrícolas, né, que precisam de menos mão de obra, então as pessoas elas acabam se vendo sem emprego, sem trabalho, porque elas perderam para as máquinas. Então elas acabam deixando o campo, vendem suas terras e vão para a cidade. Então esse processo de êxodo rural acaba designando o processo de urbanização. Tá bom? Então, se vocês tiverem aí dúvida, entre em contato com a gente, seja ele pelo Facebook ou por outro meio de comunicação. Talvez a gente vai ter o Classroom, né, que vai ser mais fácil para a gente conversar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Tá bom? Bons estudos!